A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 59. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, é interessante, porque Jesus foi convidado por um fariseu para uma refeição na sua casa. E ele, como a gente fala aqui, desceu a lenha. Ele baixou como é que chama? O sarrafo, ele bateu. Ele disse a verdade para eles. Ele fez como a gente diz, colocou os pingos nos is. Foi bem, vamos dizer assim, pesado o que ele falou, tá? No capítulo 11. Aqui na sequência, ele ainda tá bem, vamos dizer, revoltado, bem indignado com a hipocrisia dos fariseus. E ele chama isso de fermento dos fariseus. Por quê? Nós sabemos que para um bolo, para um pão, uma pizza, qualquer coisa crescer, tu tem que pôr fermento. Só que tu coloca uma colher de fermento. Tu coloca um pouquinho de fermento. E esse pequeno ingrediente leveda, fermenta toda a massa. Faz com que cresça tudo. E o que acontece? Jesus está falando que o fermento dos fariseus era hipocrisia. Então, meus queridos, se tu começar com uma pequena quantidade, uma pequena porção, um temperinho de hipocrisia, quando tu perceber, tu vai ser um baita de um hipócrita. Um terrível hipócrita. Aquele que não entra e não deixa os outros entrar. Aquele que não vive e não deixa os outros viver. Aquele que tem uma vida do lado de fora e uma vida do lado de dentro. Como os fariseus, como os escribas, como os doutores da lei, como muitos dos religiosos da época. Então Jesus está falando, antes de tudo aos seus discípulos. Então ele está falando para mim e ele está falando para ti, que a gente fique esperto, que a gente preste atenção, que a gente não deixe esse pozinho aí, esse elemento, esse ingrediente entrar no nosso bolo, no nosso pão, na nossa vida, porque ele vai contaminar toda a massa, ele vai contaminar tudo. Tu começa a dissimular, tu começa a fingir, tu começa a mentir, tu começa a ser falso, tu começa a ter uma vida dupla, enfim. Isso tudo se chama hipocrisia, fingimento, falsidade, tu dissimular, tu viver um personagem. Isso tudo é o fermento dos fariseus. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vocês já viram quantas vezes este versículo aparece? Desde Mateus, Marcos e Lucas. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Isso é um consolo para nós. Sim, a verdade vai vir à tona, mas também é um juízo, também é um julgamento, também é um alerta, também é uma luzinha vermelha que acende de perigo, porque não pensa que o que tu tá fazendo escondido, encoberto,
vai ficar assim. Não, vai ser revelado. Tu vai ser exposto. Por isso que a gente precisa de perdão. Por isso que a gente tem que confessar nossos pecados. Porque quando tu confessa, quando tu pede perdão, quando tu te arrepende, o que Deus faz? Deus coloca os teus pecados nas profundezas do mar. No mar do esquecimento. Ele apaga. Ele risca o escrito de dívida. Tu não deve nada para ele. Agora, se tu tá pecando e tá colocando a sujeira para debaixo do tapete, pode saber que o que tá encoberto vai ser revelado e o que tá oculto vai ser conhecido. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Hoje em dia a gente está vendo isso, né? É um áudio, é uma mensagem, é alguém que filma. São coisas assim, ó, absurdas, que a gente nem imagina que a pessoa seja capaz. Mas é como ela tem uma vida dupla, aquilo ali é a verdade, é a realidade. E o que ela apresenta, o que ela mostra, é falsidade, é o personagem. 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Vamos falar sobre temer. Temer é obedecer, é servir a Deus, é viver uma vida de adoração, de amor e de obediência. Isso que quer dizer temer a Deus. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, a quem que nós devemos temer, obedecer? A Deus. A quem nós devemos amar, adorar e servir? A Deus. Quem pode nos mandar para o céu ou para o inferno? Deus. Quem tem as chaves da morte e do inferno? Senhor Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Eu dizia para as crianças, quem que é o mais forte? O que venceu a morte. Quem é o super-herói mais poderoso? Jesus, porque Ele venceu a morte. Nenhum inimigo conseguiu. As crianças amavam, porque é verdade. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. E Jesus venceu a morte, então é a Ele que nós devemos temer. E sim, os cabelos da nossa cabeça estão contados, quer dizer, Deus se importa com tudo. Seja coisas grandes, complexas, como detalhes, coisas pequenas, que só a gente sabe que a gente quer ou precisa, que a gente confidencia só para Deus. E Ele diz que nós valemos bem mais do que muitos pardais. 8. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar,
porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Então, a gente não deve temer, a gente deve entregar a nossa angústia e preocupação para o Espírito Santo. Confessar que a gente não sabe e pedir para que Ele nos ensine. O Espírito Santo ensinará todas as coisas. Então, se tu estiver diante de uma autoridade, de um governador, não te preocupa. O Espírito Santo colocará as palavras certas na tua boca. Ele nos ensinará. 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Aí tu vai dizer, por que isso? Porque era comum os líderes religiosos, sacerdotes, também serem juízes, julgarem causas, assim como Moisés, que era executivo, legislativo, judiciário, né? Era autoridade. E isso era de praxe, era costume. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, Jesus foi chamado de bom mestre. Lembra daquele do jovem que era rico? Aqui ele é considerado, ou pelo menos, né, foi o que a gente entende, que este homem queria que Jesus julgasse a causa dele, que era repartir a herança. E aí Jesus deixa bem claro: quem me nomeou juiz ou repartidor entre vós? Por quê? A resposta vai ficar bem clara no 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, o que a gente interpreta? O que a gente entende aqui? Que o homem que estava no meio da multidão e que queria que Jesus resolvesse a sua demanda ali, era avarento, porque ele queria que o irmão repartisse com ele a herança. E a gente sabe que a avareza, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus falou que tu não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas, porque esse é um grande problema. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Se tu acredita nos bens que tu tem, nas riquezas, no dinheiro, nos teus recursos financeiros, tu acha que tudo é isso? Então, tu tá perdido. Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E a gente sabe que muitas pessoas com muito dinheiro, com muitos bens, com muito poder, fama, status, não conseguiram se salvar e nem salvar outros. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, então, para ilustrar, para ensinar, para revelar, para mostrar de uma forma mais objetiva a questão da avareza e desse amor ao dinheiro, às riquezas, ele contou uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma:
Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu falo muito para vocês sobre isso. Louco. O que quer dizer isso? Tu tá sendo movido pela loucura. Tu não tá usando de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de capacidade de raciocínio. Não, tu tá movido pela cobiça, pela ganância, pela ambição. Tu tá com os olhos na fascinação das riquezas. O que tu quer? Tu quer descansar, tu quer comer, tu quer beber e aproveitar a vida. Isso é bênção de Deus. Se tu for rico para Deus, se tu for rico diante de Deus, se o teu coração for humilde, tu vai poder descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Porque nós estudamos em Provérbios e Eclesiastes que isso é dom de Deus. Que desfrutar, usufruir, se deleitar com a vida é um presente que Deus dá para aqueles a quem Ele escolhe. Para aqueles que Ele guardou, que Ele reservou. Isso é bênção de Deus. Mas quando tu inverte a ordem, tu coloca a riqueza, o dinheiro, mamon, tu é avarento, tu ama o dinheiro, tu valoriza só as pessoas que têm dinheiro, tu menospreza, tu despreza os que não têm, os que não são. Aí tu tá pecando, tu tá agindo com loucura, aí tu é louco. E tu não sabe que Deus te deu a vida e que a qualquer momento Ele pode te tirar? Pois foi o que aconteceu. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado? Para quem será? A gente escuta uma frase muito comum: caixão não tem gaveta. Tu pode ter uma fortuna, uma herança, que nem o outro. Ó, meu irmão, reparte comigo a herança. Ih, briga por causa de herança, isso é muito triste. Os pais morrem e os irmãos se matam por causa da herança. Então, a gente sabe que desde que o mundo é assim. As pessoas querem dinheiro. O que move o mundo é dinheiro. O que move a mão das pessoas é o dinheiro. Mas Deus não é assim. E Deus não quer que seus filhos sejam assim. Tu vai morrer, tu não vai poder levar nada. E ainda vão brigar por causa das coisas que tu achava que eram tuas. Ele achou que ele ia descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Então isso deve ser para nós uma lição. Que Deus nos livre da avareza. Que Deus nos livre da ganância, da ambição desenfreada, do amor ao dinheiro, de servir a mamon, a essa potestade, a esse principado. Que Deus nos livre, que Deus proteja o nosso coração. E qual é a melhor forma de não cairmos nesta tentação? Sermos generosos. Ganhar, gastar, doar, guardar. Sim, temos que guardar. Tu tem que ter uma reserva, tu tem que ter um depósito. Mas olha o que ele fez. Ele já tinha. E ele destruiu tudo e construiu novo. Já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Isso é o acúmulo. E a gente vê, né? Homens e mulheres que têm tanto, 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 que não sabem mais o que fazer. E tantas pessoas passando fome, necessidade, não tendo água potável, não tendo casa, comendo uma única refeição por dia. E essas pessoas têm tanto dinheiro,
tantos imóveis, tantos bens, poderiam abençoar tantas crianças, fazer tanta coisa boa, mas não, preferem acumular. Então, o antídoto, o remédio, a vacina para a avareza é a generosidade, é a bondade, é a benignidade, é o dízimo, é a oferta, é tu abençoar os necessitados, o órfão, a viúva, o reino de Deus, o evangelho, entende? Agora, se tu fica voltado pro teu umbigo, para as tuas necessidades, pro teu descanso, pra tua comida, pra tua bebida, para aproveitar a vida, se tu quer ganhar a tua vida, tu vai perder. Agora, se tu doar, se tu entregar, aí tu ganha a vida eterna e a bênção de Deus. 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha isso, gente, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado era uma medida do cotovelo até o dedo, até a mão, assim, tá? Então, 40 centímetros, 45 centímetros, meio metro, depende, né? Cada um tem uma medida. Por mais que tu te preocupe, tu consegue aumentar 30 centímetros, 40 centímetros, 45 centímetros ao curso da tua vida? Tu consegue prolongar a tua vida? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Ninguém sabe a hora de partir, só Deus que sabe. Se tu confia nas riquezas, tu tá perdido. A gente viu na pandemia isso. Pessoas que achavam que estavam muito seguras e simplesmente pereceram. Jovens, ricos, atletas, famosos, entre aspas, saudáveis, né? E morreram. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Então a gente viu também no capítulo de ontem, tu quer pão? O Pai tem pão. Tu quer peixe? O Pai tem peixe. Tu quer ovo? O Pai tem ovo. Então tem provisão em Deus, porque o nosso Pai é bom, é benigno, nos ama. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, imagina quanto mais o Pai Celestial. Então é falta de fé. É duvidar que Deus te ama, é duvidar que Deus te sustenta, é duvidar que Deus te cuida. E aí ele fala que os gentios de todo mundo, por quê? Porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está falando para os judeus.
Porque o plano era esse, que os judeus se convertessem, né? E que a luz de Deus nos judeus brilhasse para os gentios, resplandecesse. Então, por isso que ele fala que os gentios de todo mundo, sim, porque a motivação das pessoas, do mundo, é a prosperidade, é a riqueza, é o sucesso, é ser bem sucedido. E aí depois acaba tudo isso quando a pessoa morre. Mas nós não. A nossa riqueza é eterna, a nossa vida é eterna. Porque o nosso Pai sabe do que a gente precisa. 31. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, se no nosso coração quem reinar for Deus, as outras coisas, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Olha o que eu falei. Quantos que têm tanto e poderiam ajudar? Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Tem pessoas que têm a oportunidade de fazer o bem, de abençoar, de alegrar e preferem acumular. Já estudamos, tem vídeo no canal, tem playlist sobre a ansiedade, sobre as preocupações, sobre a pequena fé, a falta de fé. Tu confiar no teu braço, na tua carne, na tua inteligência, na tua força e achar que tu consegue sozinho. Tu não deve temer, mas tu também não deve andar sozinho, tomar decisões egoístas, ignorando a vontade e a palavra de Deus. 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se o encontrar vigilantes. Então, essa é a chamada que nós temos, né? Tipo, é a chamada da meia-noite. Então, o Senhor chegou meia-noite e chamou, e os servos abriram porque estavam acordados. O Senhor chegou de madrugada e chamou, e os servos abriram porque estavam acordados, estavam de olhos abertos, estavam vigilantes, estavam esperando ansiosamente o seu Senhor. Não estavam cochilando, sonolentos, distraídos ou embriagados ou fazendo coisas erradas. Não, eles estavam ali, de olho na porta, com os ouvidos bem abertos, de olho na estrada, de olho pela janela, não sei, mas estavam esperando o seu Senhor. 39. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Como a parábola aquela da figueira, né? Como a gente viu, que Jesus apareceu de repente com fome e não tinha figos para ele. E ele amaldiçoou a figueira. Então, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Ele estaria acordado, vigilante, atento, armado, protegido, né? Nós também temos que estar assim, de olhos e ouvidos bem abertos. 41. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós temos que ser servos vigilantes. Então, tem servo que aproveita a ausência do seu senhor para beber, para comer e para espancar os empregados. Tem pessoas que quando o senhor vira as costas, pegam as roupas, param de trabalhar, aprontam, vamos falar assim, português bem comum. Porque o Senhor não está ali. Porque o Senhor se ausentou. Porque o Senhor não está olhando. E tem pessoas que pensam que Deus não está vendo, que Deus esqueceu, que Jesus está demorando, está tardando, e eles querem aproveitar a vida. Na verdade, o aproveitar a vida é pecar, é fazer coisas erradas. E aqui diz que será punido com muitos açoites, porque eles não fizeram a vontade de Deus. Eles não foram servos e nem servos vigilantes, não foram fiéis. E aqui é muito interessante: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Que batismo é esse que ele está falando? Jesus precisava sofrer, morrer no nosso lugar, para poder ressuscitar e vencer. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que quer dizer isso? Uma pessoa é de Deus, a outra não. Uma tem o Espírito Santo, a outra está cheia de demônios.
Uma é liberta, curada e salva. A outra está perdida, enferma, doente, atormentada, aprisionada. Entende a divisão, a separação? Uns andam no caminho estreito, apertado, outro no caminho largo. Uns são sal e luz, outros desvirtuam, ensinam errado, andam em trevas, só querem comer, beber, desfrutar a vida, se embriagar, espancar, pecar, mentir. E aí Jesus fala sobre a paz. É o que a gente mais escuta, né? Paz. Aí me lembro quando a gente estudou nos profetas, paz, 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 quando não há paz. Curam superficialmente a ferida do meu povo. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer divisão. Por quê? Porque uns vão aceitar, outros não. Uns vão se salvar, outros não. Uns vão usar sua liberdade para aceitar Jesus, crer, confiar, entregar a vida para Jesus. Outros vão usar a sua liberdade para fugir, correr, andar a quilômetros de distância de Deus, de Jesus, da palavra. 54. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Tipo, tu tem discernimento natural, climático, biológico, intelectual, mas tu não discerne que eu sou Deus, que eu sou o Messias, que eu sou o filho de Davi, que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador. É a mesma coisa hoje. Existem pessoas que estudam profundamente um determinado assunto, têm uma profissão, um conhecimento muito específico, mas não entendem a Bíblia. Não discernem espiritualmente o tempo que estão vivendo. O Deus desse século cegou o entendimento deles. Só que Jesus está chamando de hipócritas, porque eles não se dedicam, eles não buscam, eles não querem discernir, eles não querem aprender, eles não querem o conhecimento do alto, o conhecimento espiritual. Eles não querem a sabedoria divina, só a terrena, a natural, a da experiência, a maligna e demoníaca, que é movida pelo egoísmo. Por isso que o Senhor Jesus fala hipócritas, porque no fundo, não é que eles não sabem, é que eles não querem. E por que não, 57, e por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhes que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, falta de perdão, manter esta vida de pecado, de vingança, tudo isso vai fazer com que tu fique preso e tu não vai ser liberto, a não ser quando tu pagar o último centavo. Ó, não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Só que nós sabemos que a gente não tem como pagar, né? Só o sangue de Jesus é que apaga, que limpa. O que a gente aprende hoje
no capítulo 12 de Lucas, de que Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Tenham cuidado, fiquem alertas, fujam, se previnam, evitem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, essa vida dupla, esses túmulos invisíveis, esses sepulcros caiados, essa dicotomia entre o interior e o exterior, entre a vida pública e a vida particular. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. A verdade virá à tona. O Espírito Santo nos ensinará naquela mesma hora as coisas que nós devemos dizer. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E vice-versa.